Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. Muito obrigado pelo privilégio de entrar na sua casa, de conversar com você. E hoje a gente vai falar com um psiquiatra, com um médico fantástico, com um homem que entende tudo de cérebros, de drogas, de medicamento, de problemas. É interessante que a gente vive num mundo em que as doenças, da mente, as doenças da emoção, elas são tão intensas e as pessoas buscam cada vez mais aconselhamento, e querem se conhecer um pouco melhor. Então nós convidamos aqui o Dr. Daniel Martins de Barros. Ele é psiquiatra, bacharel em filosofia, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Núcleo de Psiquiatria Forense, Psicológica, Jurídica do Hospital das Clínicas. Dá tempo de fazer tudo isso? Mas é tudo uma coisa só, né? A gente junta tudo num pacotão e vai fazendo, né? Alguém tem que fazer, né? Exatamente. O doutor Daniel, é interessante que esse tema das drogas hoje, ele é um tema comum em qualquer lugar do mundo, né? Todo congresso que a gente tem de educação, você tem linhas mais chamadas liberais, mais conservadoras, mas assim, há uma enorme preocupação dos pais, por exemplo, de que os filhos não entrem no mundo das drogas, como é que tira alguém do mundo das drogas, se a internação é o melhor caminho. Esse é um tema atual ou o problema das drogas sempre esteve presente nessa discussão educacional? O problema das drogas, na verdade a presença das drogas na sociedade ela é eterna, né? Desde que o homem aprende a fabricar uma substância psicoativa, ele começa a usar em todas as instâncias, em todos os momentos históricos. Eu acho que isso começa a pegar um pouco mais na educação na medida em que a gente se atenta mais para o problema, a gente fica mais alerta e o grande fator de risco, o grande público-alvo das drogas, o público de risco, são os jovens, os jovens em idade escolar. Aí quando a gente chega num contexto que a sociedade está plenamente na escola, né, a gente tem aí praticamente 100% dos jovens na escola, então esse problema ele cai no colo da escola. Ele não é um problema só da escola, como ele não é só um problema de saúde, como ele não é só um problema de polícia, ele é um problema da sociedade, mas estoura nos consultórios e estoura nas salas de aula também, sem dúvida nenhuma. O crack popularizou mais a droga? Ficou mais fácil de uma pessoa ter acesso à droga depois da chegada do crack, que não é tão antigo, né? O crack não é tão antigo, mas eu não acho que ele facilita, né? Ele facilita na medida em que ele é mais barato do que a cocaína, né? E, evidentemente, ser mais barato é um obstáculo a menos para o sujeito usar a droga. Mas eu não sei se ele é mais acessível do que a maconha, por exemplo, ou nem mesmo do que a cocaína, em termos de disponibilidade. O problema é que ele é muito barato e que ele vicia muito. Os próprios dependentes químicos muitas vezes falam assim, não, crack eu uso as coisas, mas crack eu não uso, porque eu sei que é um caminho sem volta. E a gente vê mesmo que é muito difícil o sujeito começar a usar crack e não fazer aquela evolução gradativa para acabar morando até na rua, né, muitas vezes. Para quem está acompanhando a gente o programa em casa, assim, né? Então, imagina que a mãe e o pai eles ficam sabendo que ou o filho chega e conta, ou ficaram sabendo que o filho é um usuário de drogas, né? O que eles devem fazer? Assim, no primeiro momento que um filho tem 12 anos, 13 anos ou 15 anos, aí alguém contou, ou foi perguntar, ou achou droga, qual é a primeira atitude que a família deve ter quando toma conhecimento disso? Então, a primeira atitude que a família deve não ter é uma atitude repressora muito intensa. De espancar o filho, por exemplo. Isso não vai resolver. Moralizar a questão, falar assim, o que você está fazendo é errado, é pecado, é isso e aquilo. Porque o jovem já sabe disso. Ele não nasceu ontem e por mais que ele seja imaturo, etc., ele sabe que os pais aprovam, que os pais não aprovam, ele sabe se faz bem, se faz mal, etc. Então, não adianta vir com um discurso nem de certo e errado, nem de faz bem e faz mal. Primeira coisa que tem que ser feita é acolher o jovem e identificar se isso é um uso eventual, um uso que a gente chama de recreacional, ou se isso já se tornou um padrão de dependência de drogas. Porque quando o pai sabe de uma maconha, de um baseado, para ele o filho já está a um passo da cracolândia. E na verdade não é assim. Ninguém está fazendo apologia das drogas e fala que tudo bem. Não é isso. Mas é muito diferente o sujeito que fuma um baseado numa festa de final de semana por mês e o menino que já perdeu o controle e está todo dia fumando escondido no quarto, no banheiro e etc. Então, identificar qual é o perfil, porque às vezes o pai encontra lá um baseado, sabe que ele experimentou
um êxtase aí numa festa, numa balada, sabe disso, já quer levar o menino para o psiquiatra. Calma, não é assim, nem todo uso é um transtorno mental, é uma patologia. Então, identificar se o menino está tendo prejuízos na vida por causa disso, está deixando de fazer atividades, está faltando na escola, enfim, se aquilo está trazendo um prejuízo já de perda de controle, ou então, se não, ele usou, experimentou, estava curioso, como é que a gente vai lidar com essa situação? É muito diferente, né? Quando o caso é de internação? O caso só é de internação numa perda de controle extrema, em que o sujeito não consegue nem começar o tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial é aquele tratamento que se faz em consulta, vai no consultório uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, enfim. Na maioria dos casos, mas de longe a maioria, você consegue manejar sem internação, com consultas, com a consulta médica em paralelo com a terapia e etc. Né? A internação é ou quando o sujeito está num risco de morte iminente, está intoxicado, está com, enfim, risco cardiológico e etc. Então, interna no hospital por causa do risco de morte. Ou quando o sujeito tem um descontrole tão grande no uso que ele não consegue ficar ali 2 dias entre uma consulta e outra sem usar. Aí ele perdeu realmente o controle, eventualmente é necessário uma internação. Então, na verdade, é mais exceção do que a regra não é internação, né? É totalmente exceção. A internação é tipo uma minoria de uma minoria dos casos. Mesmo todo esse barulho que se faz na Cracolândia, porque a Gaiolândia, essa internação involuntária, não sei o quê, é por uma minoria. A maioria das pessoas que usa crack não está morando na Cracolândia, não haveria espaço na rua para tanta pessoa que usa crack, né, se fosse morar na Cracolândia. Aquilo é uma minoria de usuários. O problema da droga é muito maior do que a questão da Cracolândia, do que essa questão das internações. O doutor Daniel, e para a família que está acompanhando a gente também, fala assim, o que eu posso fazer para prevenir, para que meu filho não entre nisso? Né? Será que eu conversar sobre isso com meu filho que tem 10 anos é bom ou vai estimulá-lo? A escola tem que falar sobre isso ou só responde quando o filho pergunta? Que caminhos a família deve ter para evitar que o seu filho entre no mundo das drogas? O diálogo é essencial. Né? A capacidade de estabelecer um canal de comunicação aberto com o filho em todas as idades é essencial. Então não tem assim, na adolescência, criança, se surgiu o assunto, viu uma reportagem na televisão de um jogador que foi preso, aproveita isso e já... Falar sobre drogas com criança ou com jovens em qualquer idade é igual falar sobre sexo. Você fala sobre sexo, você fala sobre o papai, sobre a mamãe, sobre a sementinha, depois sobre a relação sexual, depois sobre o pênis, a vagina, depois sobre espermatozoide, cada um de acordo com o entendimento daquela fase. Adequada. Né? Então, não adianta você querer falar para uma criança de 6 anos sobre perda de autocontrole, dependência química, fisiológica, etc. Substância psicoativa, etc. Mas ele pode saber que tem coisas que a pessoa não consegue parar de fazer e que isso faz mal. Então, conforme a idade da pessoa, você vai adequando a linguagem, adequando as informações e, mais do que tudo, mantendo um canal aberto. Né? Porque, às vezes, o menino vai, a menina vai, experimenta, fica curioso, só que o pai tem uma atitude tão repressora, ele tem tanto medo daquilo, que aí ele não fala para o pai que fez, né? Esconde e etc. Então, não é que o pai tem que ser permissivo, mas o pai tem que deixar o canal aberto e falar assim, eu não quero que isso aconteça, mas se um dia acontecer, se você ver, se você souber, puxa, vem falar com a gente, né? Vamos manter esse canal aberto de comunicação. Isso, lógico, não garante, né? Não tem uma vacina 100% contra o uso de drogas, mas isso pode diminuir muito os problemas. Eu acho bom o senhor falar isso, eu quero insistir um pouco isso com os pais, porque isso acontece muito e há muitas dúvidas disso em escolas e tal. Quando o pai ele tem uma atitude repressora ao extremo, ele não é mais a pessoa para quem o filho pergunta as coisas. Então ele vai perguntar para alguém fora. É isso mesmo. Quer dizer, à medida que o pai ele tem diálogo, ele põe limites, ele sabe colocar limites, mas o filho pode perguntar as dúvidas que ele tem, que às vezes vem o menino lá e ofereceram droga para ele a primeira vez, tá? Eu falo, pai, ofereceram e todo mundo fala que é legal. É legal? Então, se o pai dá essa possibilidade, ali ele tem um caminho interessante para falar, olha, talvez seja gostoso. Se não fosse gostoso, as pessoas não iriam usar. Agora, tem um preço para isso, né? Ou você opta pela liberdade, ou você vai por aquilo que é aparentemente gostoso, mas você vai se aprisionar, você pode destruir a sua vida. Agora, se o pai não abre as portas para isso, alguém abrirá as portas, e é isso que é ruim, né? E não tem dúvida que quem vai abrir essas portas é um fornecedor. É um fornecedor, né? Ou é um colega que já é usuário e etc. Então,
acho que os pais têm preocupação, às vezes, de quererem abrir esse diálogo e parecer que eles estão deixando, entre aspas, que eles estão sendo permissivos. Não é ser permissivo. É mostrar que tem o certo, que tem o errado, que o pai concorda, que o pai não concorda, enfim, que para ele aquilo não é admissível o uso, qualquer coisa que valha, mas que isso não vai ser ele não vai espancar o filho, não vai expulsar o filho de casa, etc. O filho tem que saber que se ele tiver um problema vai ser acolhido, porque senão esse problema só vai aparecer quando estiver totalmente fora de controle. Quando, se houvesse uma possibilidade, uma confiança, uma comunicação, às vezes no começo, quando o filho percebe que a coisa não está legal, ele já teria para quem correr, né? Porque muitas vezes o jovem quer pedir ajuda, mas ele não consegue ver ali nos pais a figura de quem pode ajudá-los. Né? Eu acho que uma outra coisa importante é essa aproximação de escola e família, né? Na época que eu dirigi uma escola há alguns anos, eu me lembro que uma vez a gente chamou uma família para conversar de um filho, né, que estava, enfim, com problemas, e nós encontramos várias vezes e tal. E a primeira reação da família é não acreditar e xingar a escola, né? Aí começa a xingar, meu filho não sei o quê, e a gente tentava amenizar tal. Aí a hora que a família acredita, a reação do pai, eu vou acabar com ele, né? Porque as duas coisas são ruins, né? Exato. Achar que os filhos dos outros têm problema e o seu nunca vai ter é um equívoco, né? E por outro lado, quando o seu tem, destruir também não vai resolver nada. Pois é. Se uma surra resolvesse, né? Mas não resolve, né? nem surra, nem bronca, nem a repressão. A gente sabe que a repressão pela repressão também não resolve, não é? Se a repressão resolvesse, a lei seca não tinha sido revogada nos Estados Unidos, né? Então, a verdade é que a gente não sabe o caminho. Essa que é a verdadeira mensagem. Né? Se alguém falar assim, não, eu sei a solução para as drogas é essa, está chutando. Né? Nenhuma sociedade resolveu plenamente o problema que as drogas podem ser. Porque elas estão lá, as drogas vão estar presentes sempre. E em alguns casos, em boa parte deles, elas se tornam um problema real, trazendo consequências para a vida, enfim, para a saúde, para o trabalho, etc. A gente tem que tentar abordar essa questão antes de que ela se torne um problema. Né? E isso é na prevenção, não é na repressão, não é na negação, como você disse, né, de falar, não, isso eu não preciso nem falar com meu filho porque na minha casa não tem. Aí você está se enganando. E nem também na repressão extrema. Se acontecer, eu vou te matar, porque aí a pessoa não vai abrir o jogo quando isso acontecer. Agora, falando da prevenção, indo para drogas lícitas, chamadas lícitas, né? Por exemplo, o alcoolismo é uma das maiores causas de agressão contra a mulher, de espancamento dentro de casa, né? Um pai alcoólatra, ele tem a tendência maior de gerar um filho alcoólatra, o filho vendo o pai fazer isso, ele pode copiar? Sem dúvida, tanto pela educação, porque ele vê aquilo acontecer, quanto pela própria genética. A gente sabe que existe uma influência genética nesse comportamento aditivo que a gente chama, né? O comportamento de criar a dependência. Então, às vezes, o filho pode ficar traumatizado e ver o pai que bebia e batia na mãe e não querer nem tocar em álcool. Né? Isso pode acontecer também, mas existe um risco, né, da presença do álcool, da facilidade de acesso ao álcool aliada a um risco genético, né, que se o pai tem o filho também tem um risco maior, não é uma sentença, né, não é um determinismo, mas existe um risco maior, isso pode se perpetuar às vezes por gerações. E às vezes eu fico impressionado assim, em festas de família que o pai está bebendo demais e não deixa o filho beber, né? Quando você crescer, você pode beber, igual fumar, né? Quando você crescer, você escolhe se você quer fumar ou não. Mas assim, o tipo de exemplo é tão grotesco porque é o que a criança está vendo, ela está chupando tudo isso das influências que ela vem tendo, né? Até aquelas coisas que parecem absurdas, mas que acontecem, que é pai molhar até a chupetinha da criança no uísque, na cerveja, na pinga e dar para o filho, né? Que não tem o menor sentido, que parece uma brincadeira inofensiva e você está gerando ali uma pessoa que de repente toma gosto por uma coisa que não tomaria, né? Pois é, tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive ela é prefácio de um dos livros que eu publiquei, que eu dediquei para os meus pais, e o prefácio a frase diz: ninguém ensina o que sabe, ninguém ensina o que quer, só se ensina o que se é. Que se é, né? Então eu acho muito boa essa frase, porque é isso, assim, a criança aprende olhando, o ensinamento da criança é muito mais pelo exemplo, muito mais pelas atitudes do que pelo seu discurso. Né? Às vezes a gente acha que engana a criança, não engana nada, ela está vendo tudo ali e está aprendendo. A gente viver se aprende vivendo. A criança está vivendo, está observando e está aprendendo. Tem aquela tudo. frase antiga também que fala: as palavras comovem, os exemplos arrastam, né? Porque é o exemplo que te leva de um lado ou de outro, que faz você pensar de uma forma ou de outra forma, né? E o ser humano, isso é interessante também, né?
os seres humanos são completamente diferentes e nunca a gente vai conhecê-los totalmente, né? As reações, as influências, as intenções. Às vezes você tem numa família 3 irmãos, né? Às vezes não, quase sempre. Um é completamente diferente do outro, né? Pois é, às vezes mesmo com a mesma educação. Aliás, esse às vezes é um problema dos pais. Eles falam, mas eu dou a mesma educação para os 3, mano. Eles são diferentes, talvez se tivesse que dar educação diferente para cada um deles, né? Então mas é difícil, não tem fórmula, né? É no feeling, é no dia a dia mesmo. Agora, saindo um pouco do tema das drogas, daquilo que a gente chama droga, uma outra coisa que vicia é remédio, né? Então a gente vê casos de artistas, né? Na época do cantor lá americano. Do Michael Jackson. Do Michael Jackson. Diziam que era viciado em morfina, tal, você pega um remédio para dormir. Essa questão dos medicamentos, né? Que cuidado uma pessoa deve ter para não se viciar no medicamento? Bom, primeiro é usar sempre sob prescrição médica, né? Porque tem uma coisa que as pessoas confundem muito e temem muito, que é ficar dependente do remédio. Eu não queria usar remédio porque eu não quero ficar dependente. Mas escuta, tem doenças que são crônicas. E aí você vai ficar dependendo do remédio, mesmo que não seja viciado nele. Né? Então, por exemplo, o diabético ele é dependente da insulina. Tem que tomar a vida toda, né? Ele depende do remédio, mas não é viciado. Um cardíaco tem que tomar a vida toda. Pois é. Eu sempre dou exemplo, eu sou dependente do meu óculos. Eu dependo dele. Eu não sou viciado em óculos, mas eu sou dependente. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas remédio deixa viciado, etc. Não. A maioria esmagadora dos remédios que a gente usa em psiquiatria não causam dependência. Né? Existe uma parcela de remédios que tem o risco de causar dependência numa porcentagem pequena de casos. Por isso, a gente usa esses remédios com muito critério e quando existem indicações precisas e por um tempo normalmente delimitado. Às vezes, por causa da própria patologia da pessoa, ela precisa de um uso crônico. Aí sim, ela vai ser dependente do remédio. Mas, de novo, não significa que ela esteja se viciando no remédio, né? Porque às vezes até a pessoa fala para o médico, não quero tomar remédio para dormir porque depois vou ficar viciado, não quero. Então, na verdade, assim, se ela tem o primeiro caminho é ter o acompanhamento médico, né? Isso, né? Não se automedicar. Hoje a pessoa pesquisa na internet e vê remédio para dormir, remédio para curar não sei o quê. Pego da vizinha. Pego da vizinha. Bem, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre isso, sobre esses temas aqui com o Dr. Daniel Martins de Barros. Fiquem ligados. Estamos de volta aqui, Mundo Melhor, hoje com o Dr. Daniel Martins de Barros. O que é esse livro aqui, Viagem por Dentro do Cérebro? Esse é um livro que me deu muita alegria, muito prazer escrever, Thalita, que ele é um livro sobre o cérebro, é um livro que explica o funcionamento do cérebro para crianças. Então é um livro infantil, né, infanto-juvenil, na verdade, e que foi muito gostoso. Super bem ilustrado. Ficou muito bonito. O Fábio fez um trabalho maravilhoso, assim, de conseguir traduzir de forma visual essas informações que a gente coloca. E ele é uma historinha. Na verdade, o protagonista é o Arthur, que é o nome do meu filho mesmo, né? Uma homenagem. E ele quer conhecer o cérebro. De aniversário, ele pede de presente que ele quer conhecer o cérebro. Aí os pais falam assim, não, então fala com a sua tia, Tati, que é neurologista, e eu tenho realmente uma irmã chamada Tatiane, que é neurologista, e ela vai te guiar nessa viagem. Então ele escreve um guia de viagem e vai explicando como é que funciona, e no dia da festa do aniversário eles viajam pelo cérebro e vão entender como é que bate palma, como é que sente o gosto do bolo, como é que apaga a velhinha e assim vai. Tá tudo no cérebro. Tá tudo no cérebro, né? Enfim, os comandos, né, muitas vezes partem do cérebro e tá numa linguagem bem acessível, assim, para as crianças compreenderem, elas têm adorado, assim, então estão gostando muito, tem muito experimento, faça o teste, tem brincadeiras para as crianças fazerem em casa, e etc. É muito legal. Ficou muito bonito. Panda Books, aí ó. Dá de presente para o seu filho, Viagem por Dentro do Cérebro, Dr. Daniel Martins de Barros. Aliás, escrever para criança é muito legal, né? Muito legal. Tem quando a gente conversou sobre esse livro, foi a primeira vez que eu escrevi para criança, né? E aí eu lembrei de uma frase, eu acho que é do José Paulo Paes, que diz, que alguém perguntou, como é que é escrever para criança? Eu falei assim, é igual escrever para adulto, só que é mais difícil. É mais difícil, né? Tem mais responsabilidade. Pois é, você tem que traduzir um conhecimento muito técnico para uma linguagem que a criança entenda, só que sem ser bobo. Porque criança não é boba, né? Então, mas foi muito gostoso, foi muito gratificante. Agora, pegando essa história do cérebro,
Vou te fazer uma pergunta que acho que não tem muita resposta, mas que é uma questão que a filosofia debate muito, que a psicologia debate, que a psiquiatria debate. Até quando a gente trabalha um pouco com pessoas que vão para o sistema prisional, com adolescentes que vão para uma entidade de recuperação, tem gente que olha e fala assim, não tem recuperação, porque ele tem uma perversidade, ele é naturalmente perverso, né? E aí tem teorias filosóficas que dizem que o homem é o lobo do próprio homem, que o homem é mau. Tem caminhos que dizem que não, que o homem é bom, né? Rousseau dizia que é a sociedade que corrompe o homem. Há casos de perversidade, nós somos perversos mesmo. Às vezes a gente vê, né, isso que aconteceu em Guarujá recentemente com essa mulher, né, sendo linchada, que não é um caso único. Pessoas, né, uma vez um programa a gente fez sobre animais, né, animais que são enterrados vivos por donos que não querem mais os animais. Aí você olha e fala assim, o ser humano é capaz disso, dessas atrocidades, né? Isso é cultural, a gente nasce assim? Então, essa é uma pergunta boa, porque muitas vezes se joga para o colo da psiquiatria, né, até da psicologia, explicar por que alguém fez um ato tão bárbaro, uma maldade tão grande, etc. Só que a verdade é que, na maioria desses casos, mesmo casos atrozes, a gente não está falando de uma doença mental. Né? A gente não está falando de um transtorno cerebral. A gente está falando de uma pessoa que agiu assim, que teve uma opção, enfim, que podia ter feito de um jeito e fez de outro. Que não refletiu, talvez. Que não refletiu, ou que, pior, que às vezes até refletiu e quis fazer assim. Né? Então, o que a gente tem visto e o que, enfim, tem sido a nossa linha é que não adianta querer colocar na conta da doença. A verdade é que o mal existe. Existe a maldade no planeta Terra, existe a maldade no ser humano. Daí a dizer que o ser humano é mal, ou que a maldade faz parte de todos nós, eu acho que é uma extrapolação, né? Eu não arriscaria tanto. Mas o fato é que existem atitudes muito ruins e existem pessoas que são más mesmo, são pessoas que desprezam mesmo o sofrimento alheio, etc., e agem com maldade. E não como doença isso. Nem sempre como doença. Sempre como doença. Na maioria das vezes, não como doença. A verdade é essa, existe sim transtornos de personalidade, em que a pessoa nasce aí com um certo defeito aí do temperamento, etc., que pode redundar em ela ser má e ela fazer atitudes perversas, vamos dizer assim. Mas a verdade é que a maldade existe no mundo independente da doença. E tá aí para ficar. Será que isso é criação? É o que ela viu na infância? É no ventre materno? Por que assim, que de repente você percebe uma criança que começa a experimentar solidariedade desde cedo e outra criança que já coloca apelido na outra, que xinga, que bate, que não sei o quê? Será que é alguma carência desse período intrauterino? Então, essa é uma outra dica, assim. Esse é o educador querendo acreditar que não tem a maldade. Claro, mas eu vou te dar uma verdade aqui, Thalita, que é incômoda, mas a verdade é que se alguém responder qual é a causa, também está chutando. Tem, né? Não tem. O comportamento, e isso é intuitivo, dá pra gente perceber. O comportamento humano, qualquer comportamento humano, ele é muito complexo. Ele tem muitas variáveis envolvidas em um comportamento, né? Então, o sujeito que gosta de sorvete de morango em vez de chocolate, por que ele gosta mais de sorvete de morango do que de chocolate? Bom, porque tem o receptor da língua dele, tem o sabor que ele gosta mais, tem o que ele aprendeu na infância, mas tem o que ele viu quando ele era adulto. Tem muita coisa envolvida em cada uma das nossas atitudes. Sobretudo, você imagina o que é um comportamento violento. O que é um comportamento antissocial, o que é um crime. Ele é extremamente complexo para a gente querer arranjar uma explicação. Né? Porque se tivesse uma explicação, era fácil, não tinha mais maldade na Terra. Porque a gente já teria descoberto em tantos anos de humanidade, a gente não é tão burro assim, a gente já teria descoberto qual era a causa e já teria tratado a causa. Mas a verdade é que é multifatorial. Tem a ver com a educação, tem a ver com a biologia do sujeito, tem a ver com o seu desenvolvimento cerebral, tem a ver com o meio em que ele vive, com a psicologia dos pais, tem a ver com muita coisa, com o estado socioeconômico, né? Então é multifatorial. Por isso que no mesmo ambiente algumas pessoas se tornam criminosas, outras não. Gente criada com carência afetiva, uns conseguem superar isso, outros se tornam frios. É o que o senhor estava falando do pai alcoólatra. Talvez um filho vendo aquilo seja o contrário, né? Pois é. Não copie, mas ele tenha visto tanta agressão, tanta coisa ruim, e fala, eu nunca vou beber, né? Pois é, então, esse é um bom exemplo. Mostra que não tem uma causa. Então eu descobri. Porque normalmente a gente pensa de trás para frente. Vê um sujeito que fez uma coisa ruim,
Aí descobre alguma coisa da história dele, fala, então eu descobri, ele fez essa coisa ruim porque quando ele era criança ele apanhou. Não foi amado assim, ou apanhou, Mas não sei o quê. tanta gente apanhou, tanta gente passa por aquilo Ficou tudo. sozinho no berço, ficou no escuro, acordou no escuro e tal, né? Pode ser um fator, não estou dizendo que essas coisas não influenciam. Influenciam, claro que influenciam. Mas daí dizer que elas são a causa, isso seria muito mais fácil, né? E é aflitivo a gente saber que não tem causa, porque a gente então intui que não vai ter solução. Né? Mas infelizmente é o que eu acredito mesmo, que a maldade está aí para ficar. Sabe que uma vez teve um debate na PUC, e era até um caso que aconteceu na época que se chamava FEBEM, de um adolescente que havia matado o avô e a avó com machado. E o pai cuidava dele, o pai que era filho dos dois, né, que foram assassinados, cuidava do filho porque o pai se achou ausente e tal, e o pai queria ajudar o filho a ter uma outra vida. E aí um psiquiatra que atuou nesse caso, ele, assim, as pessoas até, tal, quando ele falou, não é que ele seja mau, ele fez uma coisa no meio de uma circunstância. Se você começa a ler o processo, você fica horrorizado de ver aquelas fotos do avô esquartejado, da avó esquartejada, mas o fato aconteceu, né, dizia o psiquiatra, eu não estou dizendo que o que ele tenha feito tenha justificativa, mas o que aconteceu foi, ele foi pegar dinheiro, o avô viu, ele deu um empurrão no avô, a avó, aliás, ele deu um empurrão na avó, a avó bateu com a cabeça. Aí vem o avô, ele com o machado na mão, e ele viu o que ele fez com a avó, ele dá uma machadada no avô. Aí vem o desespero dele e começa a dar machado nos dois sem parar. Na verdade, ele queria o dinheiro daquilo, né? Aí dizia até esse psiquiatra, falar que ele é o demônio, falar que ele é o mal em pessoa, é um simplismo. Que é um reducionismo a isso. Então, às vezes você vê uma ação de tamanha perversidade e que talvez ela veio por causa da dependência da droga, por causa de outros fatores que não uma opção, eu sou mal, porque senão vale a teoria do Lombroso, né? Você identifica tamanho de testa de coisa, esses são maus e os outros são bons, né? Não existe determinismo, né? Não existe assim, enfim, o sujeito é pré-programado para ser mal. Mesmo hoje que está tão na moda chamado psicopata, né? Nem todo mundo... Quem é o psicopata? O psicopata, a característica central é um transtorno de personalidade, então é uma forma do sujeito ser e se colocar no mundo que essencialmente despreza o sentimento alheio. Né? Ele vê o outro sofrer, ele não se comove, ele não sente nada, ele nasceu sem essa possibilidade. Então ele é capaz de matar sem sentir a pessoa pedindo não me mata, tal, e ele não tem. Não reflete nada naquilo. Mas mesmo uma pessoa que tem essa frieza de nascença, não necessariamente ela vai se tornar um bandido, um serial killer, etc. É lógico, ele tem mais risco de ser um aproveitador, de puxar o tapete, etc. Né? Porque ele não liga para o sentimento do outro. Mas ele não necessariamente vai ser um assassino, um violento, etc. Então não tem determinismo. Né? Não tem esse vai ser bom e esse vai ser mal. Tem gente que faz coisa ruim e tem gente que não faz, né? Agora, a quebra de vínculos, né? Por exemplo, aquele caso lá de Realengo do Rio de Janeiro, daquele menino que voltou na escola e matou todo mundo logo depois que a mãe havia falecido, né? E o bullying hoje é um problema mundial, né? Enfim, a gente tenta todos os caminhos para trabalhar com a prevenção, mas ali, por exemplo, um tipo, pelo menos do seu ponto de vista não psiquiátrico, mas educacional, de um menino que sofreu muito na escola e ele volta para se vingar exatamente daquelas pessoas que mais o faziam sofrer. É interessante quando ele vê aquele gordinho, né, que ele fala assim, gordinho, fica tranquilo que não vou fazer nada com você, porque talvez esse gordinho está sofrendo o que eu já sofri, então eu quero matar as meninas, né, porque as meninas que me faziam sofrer. Mas ali, isso se desencadeou principalmente com a morte da mãe, né? Quando uma pessoa perde totalmente os vínculos, né, esse elemento ele pode ser acentuado, assim, de a vida não me interessa mais? Então, esse caso ele é, acho que, emblemático de como a gente não consegue encontrar uma causa única, né? Porque o bullying foi um elemento importante nesse caso de Realengo, sem dúvida nenhuma. Foi, até explicitamente ele declarou isso, gravou vídeo falando. Agora, não dá para dizer que bullying causa esse tipo de coisa, porque tem tanta gente sofrendo bullying e não faz isso. Né? A perda da mãe foi um elemento importante? Foi um elemento importante, desestruturou aquele rapaz. Mas, de novo, tanta gente órfã, a maioria não faz isso. Né? Ele tinha possivelmente algum transtorno ali, ou de personalidade, ou perdeu ali o contato com a realidade em algum momento, mas a maioria dos pacientes, nossos pacientes psiquiátricos, nunca é violento. Essa associação entre doença mental e violência é um mito. Né? Então, o que causou aquele problema? É igual o que derruba um avião, né? É uma sequência de eventos, de infortúnios. Não tem uma causa, isso junto com isso, junto com isso, junto com isso. Naquela pessoa foi
o suficiente para ele fazer um comportamento tão extremo. Então, são, de novo, multifatorial, né? Uma somatória de elementos, no caso, elementos muito ruins, né? O isolamento que ele sempre teve, o bullying que ele sofreu, a perda dos vínculos, etc, etc, acabou culminando nisso, né? Mas é um caso que ilustra bem como não tem uma causa, né? É sempre multifatorial. Como nas questões de suicídio, né? Exatamente. Às vezes você tem um caso, o filme Sociedade dos Poetas Mortos mostra a história de um menino que se mata porque queria ser ator, o pai não deixou. Eu me lembro que na época do filme, eu acho um filme genial até, mas na época do filme, né, eu dava aula no Santa Cruz, e eu vi assim, pais conversando com a gente, o professor de filosofia, falou assim, será que eu não devo dizer não para o meu filho? Será que eu não... Quer dizer, e aí já começa o pai a se achar culpado de se alguma coisa acontecer, porque eu neguei alguma coisa e meu filho fez, né? Imagina. Quer dizer, então, pode tudo? Então, não é por aí, né? Aliás, dizer não é fundamental, né? Fundamental. Colocar limites, né? O pai que mima o filho porque não quer que ele sofra, tá fazendo ele sofrer. Na verdade, tá fazendo ele sofrer mais pra frente, porque a vida vai falar não. Né? Então, ou você aprende logo, cedo, que tem coisas que você consegue, coisas que você não consegue, coisas que você pode, coisas que você não pode, ou então você vai aprender isso lá mais pra frente e vai aprender na marra e pode sofrer muito mais, né? Falando do pode e não pode, por exemplo, uma das discussões que a gente tem muito hoje é sobre a utilização da tecnologia, das múltiplas tecnologias, né? Numa época a sugestão que nós educadores dávamos é que o computador não ficasse no quarto, né? Que tivesse num local que o pai visse e tal. Hoje não dá para dar esse conselho porque tá no celular, não tá... Como é que se tem esse limite? Eu quero juntar isso com uma outra pergunta também. Nessas salas de bate-papo, as pessoas acabam, não só na sala de bate-papo, mas ali é um caminho que as pessoas criam personagens, né? Até às vezes no Twitter, né, ela põe uma foto que não é ela põe um filme porque ela imagina uma personagem que ela gostaria de ser. Então às vezes ela fica muito mais fechada, tímida nas relações reais e gosta mais das relações virtuais, né? Isso é um problema, né? Isso pode ou não ser um problema, né? Eu acho que a verdade é que essas tecnologias elas são tão novas que ninguém sabe exatamente qual vai ser o impacto disso no longo prazo, porque a gente só tem elas no curto prazo, sobretudo crianças mexendo com isso muito cedo, a gente ainda não viu o desdobramento futuro do que isso vai ter. Mas o problema é quando a pessoa ela é tão fechada, tão tímida ou com uma dificuldade tão grande de relacionamento que ela só consegue se relacionar no mundo virtual. Então, ela não desenvolve as habilidades sociais e acaba ficando restrita. Mas isso pode ser também um instrumento, né? Se você larga a criança tímida e deixa ela só ficar na internet, aí pode ser um problema. Mas se você usa esse primeiro passo, que ela tem mais facilidade de relacionamento virtual, para colocar ela em contato com outras pessoas e a partir daí ter contato real com outras pessoas, enfim, fazer uma coisa gradual, você pode usar isso como um instrumento. Então, eu costumo dizer que a internet ela é uma ferramenta. Ela não é por si só nem boa nem ruim. O sujeito pode usar um martelo para dar na testa do outro ou pode usar para construir um cenário, né? Então, encontrar este bom uso da internet, das tecnologias digitais, dos smartphones hoje em dia, etc., é uma coisa que depende um pouco dos estudos que vão acontecendo, e isso já tem sido feito estudos, mas ainda não tem grandes resultados de longo prazo, mas depende muito do bom senso. Quando a gente era criança, os pais ensinavam, não fala com estranho, não aceita presente do sujeito na rua, né? Vale para o mundo virtual, não aceita bala, vale para o mundo virtual também. Eu acho que saber com quem seu filho está falando, ensinar a não falar com estranhos, etc., aquilo que a gente falava para o mundo real vale para o mundo virtual. A angústia do Santos Dumont quando ele viu o avião usado para a guerra. O avião foi feito para uma coisa boa. Aliás, esse conceito de não maniqueísmo é muito bom, né? Porque tudo em exagero talvez seja ruim, né? E se chegar no meio termo. Mas a gente volta daqui a pouco, continuando esse bate-papo gostoso aqui com o Dr. Daniel. Até já. Estamos de volta aqui, Mundo Melhor, hoje conversando com o Dr. Daniel Martins de Barros. Eu vou aproveitar, a gente tem, no terceiro bloco, a gente responde algumas questões de casa, e vamos responder juntos essa questão aqui. A Joana Pereira, ela mora em Santo André, há 2 semanas ela foi chamada na escola do filho, a professora dele me disse que ele está dando muito trabalho, disse que ele é muito inquieto, distraído e conversa demais durante a aula. Sugeriu que eu procurasse um psicólogo para levá-lo, pois acho que ele tem algum problema emocional.
Não tenho dinheiro para pagar psicólogo, meu filho tem 9 anos, eu estou sem saber o que fazer. Dona Joana Pereira. Eu queria aproveitar a pergunta da Joana, que eu acho muito interessante isso, e te colocar também uma preocupação que eu tenho como educador. Hoje em dia virou moda as pessoas carimbarem um aluno, né? Então, o aluno ou ele tem hiperatividade, ou ele é inquieto, bipolar está na moda, né? Por que o aluno é bipolar? Porque tem dia que ele está feliz, tem dia que ele está triste. Todo mundo é assim, todo mundo tem dia que está feliz, tem dia que está triste, está mais eufórico, está menos eufórico e tal. E o professor, que já faz um lindo trabalho, tem um maior respeito por aquilo que os professores fazem na sala de aula, porque é muito difícil o ofício de ser professor. Hoje, como a gente colocou no começo do programa, praticamente todas as crianças estão na escola, então tem criança filha de pai alcoólatra, de pai que espanca, tá tudo na escola. E o professor, às vezes, ele não tem esses instrumentos de conseguir trabalhar com todos os alunos, né? Mas eu acho que o professor precisa tomar esse cuidado para não sair carimbando a criança. E às vezes o professor, sem perceber, faz na sala de aula. No meio da sala, fala assim, você deve ter uma doença de hiperatividade. E aí o aluno que nem imagina o que é hiperatividade começa a olhar e os outros olharem para ele é doente, aí vem o bullying provocado por um professor que não teve a intenção de fazer isso, né? Claro. Ou você é bipolar, ou você é disléxico, né? Você trocou uma letra com a outra, você já tem algum distúrbio disso. Então eu acho que aqui para Joana, eu acho que primeiro precisa ver realmente, o fato de seu filho ter alguma questão emocional, todo mundo tem alguma questão emocional a vida toda, a gente não pode supervalorizar isso, né? E o fato de buscar um psicólogo, quando a pessoa não tem recurso, o Sistema Único de Saúde, será que tem no Brasil todo psicólogos, não? Não sei se tem no Brasil todo, mas tem psicólogos na rede básica, e uma coisa que a gente sempre orienta é procurar muitas vezes as universidades, né, as escolas onde se formam psicólogos, eles têm os serviços didáticos, né, o sujeito que está terminando a sua formação, ele precisa atender, né, para se formar, e muitas vezes são a baixíssimo custo, ou às vezes até gratuito, né. Agora, acho que não é que virou moda carimbar as crianças, isso sempre aconteceu, é que mudou o carimbo. Né? Então, agora tem nomes mais sofisticados. Exato, então, né? Carimbava como esse é o mau elemento, carimbava como esse é o CDF, né? Sempre teve. Na verdade, a nossa mente funciona com categorias, né? E a gente, nessa tentativa de lidar muitas vezes com um público heterogêneo, com uma classe grande, etc., vai categorizando ali, né? Enfim, os grupinhos. E agora tem esse recurso desse novo carimbo, né? Desses novos carimbos, que é o déficit de atenção, o dislexo, bipolar, etc. A gente lida na psiquiatria com uma situação muito paradoxal, que por um lado a gente vê um exagero de alguns diagnósticos, né? Gente que não tem problema sendo chamado de dislexo ou de hiperativo ou de bipolar sem ser. E ao mesmo tempo a gente convive com muitas pessoas que têm problemas dessa ordem que não são diagnosticados. Então a gente tem problema nas duas pontas, a gente tem gente doente que ninguém sabe que está doente, elas estão sofrendo à toa, e tem gente que precisava de uma outra medida sendo carimbada como doente mental. Então, o que eu sempre oriento é o seguinte, é melhor ir no médico e não precisar do que precisar e não ir. Então, na dúvida, faz uma avaliação, vai ou num posto de saúde, ou numa clínica de uma faculdade, etc., só para tirar a dúvida, porque de repente passa, faz uma avaliação, poxa, não é nada, quer dizer, é alguma coisa, é uma questão, mas não é uma doença. Vamos abordar com um ensino específico, vamos mudar o menino onde ele está sentado, ou qualquer coisa que valha, né? Ou é uma doença. Mudar de escola, mudar né? de escola. Uma escola que esteja preparada para isso, ter uma formação melhor de professores para isso, né? Mas se for uma doença, a gente precisa diagnosticar. Às vezes, sabe o que? Às vezes é miopia. Às vezes o menino não enxerga a lousa, ele se dispersa, né? Às vezes é problema de acuidade auditiva, o menino tem uma baixa acuidade auditiva, nunca foi percebido, isso vai se manifestar com uma alteração de comportamento. Às vezes o menino está deprimido. Criança deprimida não necessariamente fica triste, às vezes ela fica agressiva. Né? Então eu não estou dizendo que toda alteração de comportamento é uma doença, ao contrário. A maioria das crianças levadas são levadas e precisam de medidas educacionais. Mas tem uma porcentagem delas que estão doentes. Isso aparece dentro da escola. A gente não pode perder a oportunidade de fato tratá-las. Então acho que o professor ele tem que ter a sensibilidade para identificar e o manejo de não expor a criança. Mas ele falar para a mãe, olha, dona Joana, vale a pena tirar a dúvida, vale a
pena passar no psicólogo, ele não está dizendo que ele é doente, mas puxa, se for eu não quero... Até mostra que a professora aqui foi, não sei o nome da professora mãe, que é a Joana Pereira, mas que ela foi cuidadosa, Sim, né? Ela, exato. É bom procurar um psicólogo, ver o que está acontecendo com ele e tal, porque às vezes é algum fator que aconteceu na família que a escola não sabe, né? Perdeu alguém muito querido, aconteceu alguma coisa e naquele momento ele está mais inquieto, mais agressivo, né? Essa história da visão, é interessante que a Unicef, há uns 5 anos, num dos estudos feitos da não alfabetização em alguns países, né, dependendo do país, chegava a 40% das crianças que não conseguiram ser alfabetizadas não eram por problemas de enxergar. Então ela não tinha nenhum problema, não era, e ninguém percebia que ela não enxergava. Como nessas escolas é só com lousa, né? Não tem uma outra, ela ia vendo lá, como ela via tudo embaralhado, achava que ela tinha algum problema, né? Essa criança tem problema. Não é um problema, o problema é que ela não está enxergando, né? Fora quando não é, outras coisas, anemia. A criança não come direito porque ela não tem acesso a todos os nutrientes, ela fica anêmica, fica fraca, fica dispersa mesmo. Então, a gente tem que ter certeza, e é por isso que é bom passar no psicólogo, mas também muitas vezes passar no médico, né, para excluir que não tenha outros problemas de saúde envolvidos na questão. Então, olha, como a dona Joana Pereira, se você tiver alguma pergunta para fazer para a gente no programa, tá aí embaixo o site do programa. É um prazer, a gente vai aproveitar também essas participações de pessoas que nos acompanham toda semana para tirar algumas dúvidas aqui. Aliás, psiquiatria dá tanta vontade de perguntar tanta coisa, né? Sabe que uma outra coisa que eu também vejo em muitos debates assim é essa história da pessoa que tem um comprometimento cognitivo maior e que antigamente ficava em Pinel, em clínicas e de repente essas pessoas, né, esse conceito de internação foi mudando, algumas das pessoas ficam nas ruas e aí diz que o ideal é a família cuidar e aí a família não cuida ou não tem família e ela fica na rua, né? Qual é a solução para... É uma dificuldade, se a gente passa por isso no Brasil, o Brasil reduziu demais o número de leitos psiquiátricos, ninguém é a favor do manicômio, ninguém é pró-manicomial, né? Então, o que às vezes a gente vê nesse movimento antimanicomial é como se tivesse oposição, assim, mas o psiquiatra quer deixar a pessoa largada no manicômio. Na verdade não é isso. Existem pessoas que, por mais boa vontade que todo mundo tenha, os recursos extra-hospitalares não são suficientes. Existem pessoas muito graves, não adianta a gente fingir que não. Né? Não adianta a gente mentir. Se a gente quebrar o termômetro, não abaixa a febre. Né? Então, não é verdade? Então a gente precisa de que exista recursos para essas pessoas. É óbvio que é muito melhor para a pessoa estar no seio da família e estar na comunidade, estar fazendo tratamento no ambulatório, no CAPS, enfim, num recurso que não seja o hospital. É melhor. Só que existem famílias que se recusam, famílias que somem, etc. E aí, se você faz esse processo de uma maneira atabalhoada, de uma maneira muito súbita, sem fazer uma transição, acontece o que está acontecendo no Brasil, que aliás é recorrente também nos Estados Unidos, não é um problema só no Brasil. O paciente psiquiátrico se torna morador de rua ou se torna presidiário, porque ele faz alguma coisa, está, né, lá alterado, faz algum comportamento, a polícia leva, até alguém saber que ele tem doença, já está na cadeia, já não tem advogado e lá fica. Né? Então, aliás, tem vários países do mundo que se mostra a diminuição dos leitos psiquiátricos de forma desorganizada, sem uma contrapartida de um trabalho na família, de ampliação da rede extra-hospitalar, etc., leva os pacientes psiquiátricos para a rua ou leva os pacientes psiquiátricos para a cadeia. Então também não adianta, como eu falei, não adianta quebrar o termômetro e achar que isso vai resolver a febre, porque não vai. Né? Eu me lembro quando eu presidia a Comissão de Direitos Humanos, a gente ia para as ruas muitas vezes e se encontrava população em situação de rua, assim, morador que comia as próprias fezes, né? E aí você vê ele todo ferido, ele tem medo de ir para o hospital, e se ele chega no hospital, as pessoas também não têm um treinamento para acolher aquela pessoa e ver ela toda suja, e tem sangue de todo lado, né? E também o hospital, se não tiver uma equipe multidisciplinar ali para acompanhar, também não sabe o que fazer, né? Não sabe as reações que a pessoa vai ter, o grau de agressividade que ela possa vir a ter ou não. Então, parece assim, é claro que os antigos manicômios, né, eram horríveis, ainda há alguns, né, quando uma pessoa ela tem uma medida de segurança, isso é uma coisa assim que o governo um dia vai ter que enfrentar, tanto a questão das penitenciárias, como esses locais próprios para medida de segurança, porque hoje às vezes é pior a medida de segurança do que a prisão, porque a medida de segurança não tem prazo.
E aí fica lá e às vezes não tem psiquiatra para dar laudo, vai passando o tempo, a pessoa vai enlouquecendo cada vez mais, né? É isso mesmo. E a gente finge que não existe, né? Pois é, esses são os hospitais de custódia e tratamento, né? Então, a pessoa comete um crime e é constatado que ela tem um transtorno mental, então ela não vai para cadeia, ela vai para esse hospital de custódia e tratamento. Mas tem uma carência de vagas, tem uma carência de profissionais, é uma situação que nem você colocou muito bem, a gente não está olhando direito para ela. Tem alguns levantamentos começando a ser feitos, tem um livro que saiu de uma pesquisadora da Unifesp, se não me engano, tem um levantamento do CRM de São Paulo agora. Então, a gente está começando a ter coragem de levantar a pontinha do tapete, mas quando levantar, tem muita coisa para ser feita ainda. Doutor Daniel, e a depressão? É o mal do século? Sempre teve? Está todo mundo deprimido? É um pouco de exagero? Eu acho que depressão cai nessa categoria que eu estava dizendo, né, da psiquiatria como um todo. Tem muita gente chamando tristeza passageira de depressão, porque agora tem esse nome, mas tem muita gente sofrendo de depressão, achando que é tristeza e arrastando correntes a vida toda, né? Eu acho que é bom que as pessoas estejam mais alertas para o nome e para a doença. Mesmo que exista algum exagero, eu acho que é um preço pequeno a se pagar se esse exagero levar as pessoas que estão realmente doentes a saberem, puxa, talvez eu tenha tratamento. Né? Então, lógico que o ideal dos mundos é uma população extremamente bem informada, bem esclarecida, para que quanto mais informação ela tenha, ela saiba diferenciar o que é um caso médico que ela precisa se tratar ou o que é um caso que daqui a pouco passa. Mas enquanto a gente não encontra, não chega nesse ponto ideal, sinceramente, eu acho melhor a gente tratar a mais do que tratar a menos. Né? Eu acho que não é bom tratar mais gente do que devia, mas é menos pior do que deixar gente que está doente sem tratamento. Então, quem está acompanhando assim, eu estou triste, que tipo de sinalzinho que tem que acender para a pessoa falar, estou precisando de uma ajuda, estou precisando de... Eu acho que o grande toque é quem manda em quem. Porque a tristeza normal, a gente manda nela. Ela vem, a gente fala, opa, peraí, eu tô triste, vamos reagir, vamos em frente. Vou fazer compras, vou tomar sorvete, não, vou sair. Daqui a pouco passa, eu vou pensar no lado positivo e isso realmente vai passando com dias. Né? A tristeza não pode durar muito tempo. Isso a gente manda, né? Isso quando a gente manda na tristeza. Só que tem hora que a tristeza manda na gente. E aí a gente começa a não conseguir reagir, começa a não querer trabalhar, começa a não querer cuidar da casa, querer cuidar dos filhos, não querer falar com ninguém, e a gente não consegue mais reagir, não consegue falar, daqui a pouco vai passar porque não passa. Vai um dia, vai 2 dias, vai uma semana, 2 semanas e aquilo se arrasta. Então, você perdeu o controle da situação. Essa perda de controle é o sinal de alerta. E aí procurar um psiquiatra, um psicólogo, procurar? Procura. É o que eu sempre digo, é redundante, mas é bom lembrar. É melhor ir no psiquiatra. Ele fala, não, isso aí vai passar, não precisa fazer nada, do que estar doente e não procurar. Então é melhor ir no médico e não precisar, do que estar precisando e não ir. E todo caso de depressão precisa de medicamento ou não? Olha, o que os estudos mostram é o seguinte, o tratamento ideal é a associação entre o tratamento farmacológico e o tratamento psicoterápico. Então associar uma psicoterapia, uma terapia com psicólogo, etc., com a medicação é o melhor tratamento possível. Né? É o que dá resultados mais rápido e mais de longo prazo. Tem gente que se recusa terminantemente a tomar remédio e vai fazer só terapia. Tem gente que não quer fazer terapia, vai só tomar o remédio. Mas eu sempre oriento, vamos fazer a abordagem conjunta, porque a gente não é só neurônio, mas a gente também não é só alma. Né? A gente é um todo e a gente tem ferramentas para cada uma das instâncias do nosso organismo. Então vamos usar todos os soldados que a gente tem para combater essa batalha. E não tem idade para isso, né? Uma pessoa pode estar com 10 anos, 11 anos, 12 anos e estar deprimida por alguma razão, sim, não ser essa tristeza passageira, né? Ou, de repente, uma tristeza aparentemente passageira, ela fica. Exato. Morreu alguém, perdeu alguém. Esse é um bom exemplo. O luto, acabou de perder alguém importante. A pessoa vai ficar muito mal mesmo, né? E é normal que ela fique. Com o tempo, isso tende a ir voltando ao estado normal da pessoa. Não estado normal porque o luto vai ficar sempre um buraco, mas ela consegue voltar a trabalhar, ela consegue voltar a produzir, ela consegue olhar para o outro lado, apesar de sempre ver aquele buraco, ela consegue olhar para o outro lado. Isso é um processo, né, de evolução do luto. Às vezes isso não evolui, a pessoa fica parada e ela nunca mais, passa meses e às vezes anos e a pessoa se arrastando e não consegue mais fazer nada. Então isso não é o luto
não é a evolução normal do luto, e aí muitas vezes é a depressão. O estresse vai pelo mesmo caminho? O estresse vai nesse mesmo caminho de um contínuo entre o estresse normal e o estresse patológico. Né? Então, você teve uma semana estressada porque você defendeu uma coisa, né? Exato. Aí passou. Agora, se isso não passa... Aí a gente está falando de um problema. É normal, o estresse é uma reação saudável do organismo. Você tem uma ameaça, você fica tenso, você acelera o seu coração, você fica muito ligado porque você está enfrentando aquela situação. Passou, passou. Ah, não, passou, mas eu continuo ligado, não consigo relaxar, não consigo dormir. Final de semana só fico pensando num problema que nem aconteceu. Opa, isso pode ser aí um transtorno de ansiedade, por exemplo. Obrigado, doutor Daniel. Muito bom te receber aqui. Um prazer, estamos à disposição aí. O programa chama Mundo Melhor, né? O senhor é uma das pessoas que fazem o mundo melhor. Muito legal. Trabalhando para isso aí, uma pessoa de cada vez. Isso aí. Eu falei para ele no começo aqui do programa que minha mãe queria que eu fosse médico, eu falei só se eu for psiquiatra, né? Que é muito legal, né? Você imaginar essa complexidade, as suas respostas elas são muito interessantes porque não tem certeza absolutas, né? Não é aquela coisa assim, um simplismo de isso é isso. O ser humano é genial porque é complexo, né? Não dá para a gente compreendê-lo totalmente. Eu queria, antes de encerrar o programa, a gente entrevistou aqui há 2 semanas, né? O Newton Bicudo, que é um ator super legal. E eu fui ver a peça dele, que está em cartaz no Teatro Cultura Artística, que fica na Avenida Paulista, dentro da Livraria Cultura. Teatro Cultura Artística não, né? O teatro é Eva Herz, que fica dentro da Livraria Cultura. E é muito legal, todo sábado, 6 horas da tarde, uma peça muito bacana. Se puder, vai ver para dar um pouco de risada lá, vendo as cartas de Nelson Rodrigues. Muito bom estar com você. Uma linda semana aí. Cuide dos seus afetos, né? Das suas depressões, das suas angústias. Mas cuide da sua vida, né? Porque a vida é um presente de Deus, é muito legal a gente cuidar desse presente. Sábado que vem a gente se encontra aqui.